Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós vamos estudar mais uma lição de número 6, traz o tema A Condição dos Gentios sem Deus. De acordo com o nosso texto bíblico, Efésios capítulo 2, versículo 11, 12, e também livro de Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Nós vamos estudar exatamente uma continuação de uma aula para com a outra. E estudaremos de acordo com a leitura bíblica e os tópicos em seguida. A justificação de Abraão, que nós estudamos na aula anterior, de acordo com Gênesis, capítulo 17, versículo 14. Então, eu tenho uma justificação, certo, do patriarca Abraão. Essa justificação, ela tem um tipo, certo? E ela tem o antítipo. O antítipo. O que é isto? Eu tenho aqui, um tipo na lei, certo? E o antítipo na graça. Eu posso perceber que na lei, o que caracterizava o povo de Israel era exatamente a circuncisão através da remoção do prepúcio, certo? Com isso, na lei, de acordo com Gênesis, capítulo 17, versículo 14. Isto aqui, no povo de Israel, era um tipo do novo nascimento que acontecia, certo, no Antigo Pacto, Antigo Testamento. Na Nova Aliança, nós temos o batismo, ok? Então, aqui no antítipo, nós temos a circuncisão feita no coração, de acordo com Romanos, capítulo 4, versículo 11. Isto já depois da lei. O que nós observamos é o seguinte: a justificação de Abraão, bem aqui, nós temos, pela fé, ok? Ele estava dentro das primícias da graça, certo? Aonde Abraão, pela fé, ele foi justificado antes de receber a lei de Deus. Então, esta justificação de Abraão se deu exatamente antes da circuncisão feita na carne. Então, qual foi a meta da lei? A lei veio mostrar qual é a importância da graça, indo para a finalidade, Cristo, nosso Senhor. A lei não justifica, mas levava para o justificador, levava para Cristo. Então, nós temos uma base, certo? Constituída de 3 pilares, 1, 2, 3, até chegarmos ao Calvário. A primeira está descrita como graça, é a base da nossa salvação. A graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A segunda, a fé. A terceira, exatamente, o sangue de Jesus. Então, os 3 agentes da nossa redenção. Veja aí. Temos, primeiro, graça. Segundo, fé. E terceiro, sangue de Cristo, inocente. Não há nenhum aspecto de obra humana da qual somos salvos. Não há circuncisão, não há nenhuma obra, nenhuma humana que tem um significado salvífico. O que nós observamos é os pilares da nossa justificação, de acordo com Romanos, capítulo 3, versículo 21, também Romanos, capítulo 4, versículo 7. Esta é a base da nossa justificação. Então, de acordo com a justificação de Abraão, Gênesis capítulo 16, certo? Versículo 1 ao 10, nós temos a justificação através da fé. Então, o coração de Abraão
Vamos apagar aqui, fazer um novo desenho. O coração de Abraão, ele foi circuncidado por Deus. Por quê? Porque antes da circuncisão física, ele recebeu no coração a palavra de Deus. Então veja aí, ó, o coração de Abraão. Vamos lá. Abraão, seu coração estava ligado a uma mulher, Sara. Ok? Inicialmente, Sarai. Então, esta mulher, tipo do espírito humano, que é infrutífero, porque ela não poderia ter filho. Então, infrutífero está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 25 ao 31. Então, mas esse mesmo Abraão teve um problema com outra, certo? Qual é? Agar. Agar é um tipo da carne, presta atenção, tipo da carne, certo? Aonde eu posso ver que ela foi embora, de acordo com o que nós lemos, Romanos 7, versículo 1 ao 21. Então, é um tipo da carne. Por quê? Porque aqui vai gerar um filho, que é as obras da carne. Tipologicamente, o Ismael, tipo das obras da carne, sendo Agar sua mãe. Então, Ismael, fruto da carne. Então, Agar seria uma tipologia da carne. O que nós observamos é que a promessa estava ligada a esses dois, a esse casal, aonde nasceria o Isaac. Esse Isaac seria o fruto do Espírito. Então, eu tenho aqui o fruto do Espírito. Glória a Deus. Então, o que permaneceu foi Sara, Abraão e Isaac, como fruto do Espírito. O que nós observamos, conforme a nossa lição, são os pactos, que ela menciona alguns pactos. Agora vamos ver os pactos da aliança de Deus com os homens na Bíblia. Veja mais um desenho. Veja mais um desenho. Vamos lá. Os pactos. São 7 os pactos de Deus na Bíblia. Então, certo? 7. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 os pactos de Deus na Bíblia. Então, vamos observar cada um esses pactos. Vamos lá? Primeiro pacto é encontrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15 a 19. Também eu posso encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 28. É o primeiro adâmico. É o primeiro pacto adâmico. O segundo pacto está em Gênesis capítulo 9. É o abraâmico, certo? Abraâmico. Este é o segundo pacto. Melhor, o segundo pacto é o pacto noético. O terceiro pacto seria o abraâmico. Esse aqui é encontrado em Gênesis, capítulo 17, versículo 8. Também Gênesis, capítulo 12, versículo 2 ao 7. Então, o terceiro seria o abraâmico. Voltando. Primeiro, adâmico. Segundo, noético. Terceiro, abraâmico. O quarto está registrado em Gênesis, Êxodo, capítulo 19, versículo 3 ao 16. Também está em Deuteronômio, capítulo 2. Então, vamos aqui. Qual seria esse pacto? O mosaico. Este seria o pacto mosaico. Ok? O quinto pacto seria o davídico. Davídico. Onde eu encontro, segundo Crônica 13, 5. Também segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12.
O sexto pacto é o pacto israelita. Onde eu posso encontrar? Jeremias 31, versículo 31 e 31 a 32, a 34. E Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 ao 9. E o último, o sétimo, seria o cristológico. Onde eu posso encontrar? Hebreus 13, 20. E também Deuteronômio, capítulo 31, melhor, Tito, capítulo 1 e versículo de 1 ao 2. Mais uma vez, o sétimo pacto cristológico está em Hebreus 13, 20 e Tito, capítulo 1, versículo de 1 ao 2. Ok? 1 e 2. O que nós podemos observar é a importância das gerações de Deus no homem, as gerações do homem nesses pactos. A importância nós temos em uma delas aqui. Quando Abraão gerou Isaac. Então, conforme o desenho passado, eu tenho em Abraão a parte A e a parte B. A parte A, ele gera com 87. Através de Agar, vem Ismael. A parte B, ele gera com 100 anos, Abraão, através de Sara, filho da promessa, e nasce Isaac. Ok? Então, estes são os pactos de Deus na Bíblia. Veja o nosso comentário de hoje da lição. Nós estamos estudando os conceitos espirituais da circuncisão e da incircuncisão. Quais as condições antigas dos gentios? É uma pergunta que a lição faz. Todo homem desprovido de Deus, ele não sai da sua condição de pecador. Ele está desprovido de Deus, jamais será santo, justificado, jamais terá condições de alcançar os benefícios da graça. Então, o sinal de Deus no pacto com Abraão era a bênção da circuncisão veterotestamentária, como o tipo exatamente no Novo Testamento do batismo nas águas, na visão neotestamentária. Aqui temos a importância da prática do pacto. Isto, no tempo da lei, a circuncisão da carne. Tipo do batismo. Isto revela quando as pessoas entravam e queriam ser parte do povo de Israel, declarava através da circuncisão o quê? Que Deus era seu Deus e que Deus exatamente abençoaria a sua descendência, conforme está em Gênesis 17 e versículo 7. Tu e a tua casa. Então, com a circuncisão de Abraão, o pacto de Deus foi confirmado. Está escrito em Gênesis 17 e verso 5, onde nós temos a constituição do pacto, onde Abraão seria pai de multidão. Então, Deus disse, não será mais chamado Abrão, mas Abraão, será pai de nações, eu te constituí. Então, em Gênesis 17, versículo 14, diz ainda, mas o varão incircunciso, que não se circuncidar na carne do seu prepúcio, esta alma será extirpada do seu povo por ter violado o meu pacto. Então, seria um sinal que Deus daria ao povo de ser uma nação diferente das outras nações, que era a circuncisão na carne. Aqui Deus estabelece que a continuidade da alma do homem, estou falando da alma em pessoa, do homem,
no acampamento dependia da circuncisão. Isto, para o verdadeiro israelita, nós temos o quê? Para o verdadeiro israelita, nós temos a circuncisão do coração. Nós vamos ver a diferença. Veja, porque do coração é onde procede as saídas da vida, aonde a promessa de uma semente para Abraão, depois da circuncisão, o desejo de Abraão que Ismael fosse o seu herdeiro, o desejo de Abraão que Ismael, não era Isaac, não tinha nascido. Então, Deus não aprovou esse desejo. É Sara que será confirmada como a mulher do pacto. Então, Sarai, nome antigo, tipo do espírito humano, infrutífero, ainda não era chamado de Sara, porque Sara é o tipo do Espírito Santo em amor, com exatamente o fruto do Espírito. Tipo do Espírito Santo, Sara. Sarai, tipo do espírito humano infrutífero. Então, Sarai deve ser transformada em Sara, para dar fruto. Romanos 7:15, Gálatas 5:22. O que nós observamos é que Romanos, capítulo 4, onde fala dos gentios e dos judeus, dois povos, um da incircuncisão, os gentios, e o da circuncisão, os judeus. Então, estas duas fases que nós estudamos na lição passada de Abraão, registrada na Bíblia através desses dois povos, que Abraão é um tipo de Cristo, porque em Cristo se congrega os povos, gentios e judeus, a qual se constitui um novo povo chamado igreja, aonde antigamente Abraão, ao ser chamado, primeiramente foi justificado mediante a fé no Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, onde o próprio Deus justificou os primeiros através da fé no primeiro Cordeiro imolado em Gênesis 3:21. O que nós observamos é que em Abraão vai se cumprir, nesta parte da vida de Abraão, que são exatamente os da circuncisão e os da incircuncisão. Por quê? Porque em Abraão estão os dois povos. Porque ele foi justificado antes da circuncisão, ainda incircunciso, e depois recebeu a circuncisão. Então, é em Abraão que as famílias da terra foram abençoadas. Mas os judeus endureceram os seus corações quanto à verdadeira circuncisão, que é Cristo. Israel foi abençoado, certo? O povo da antiga aliança foi engrandecido e transformado em uma poderosa nação, mas fracassou. Deixou de crer em Cristo. Mas até agora, a paciência de Deus o espera. Abraão, já justificado pela fé, antes da circuncisão. Então, o que nós vemos é que a prática da circuncisão acontece na vida de Abraão na velhice. Ele foi justificado antes da prática. Primeiro chega a fé e depois vem as obras. Glória a Deus. Abraão já havia saído da sua terra pela fé. Veja que ele não pratica obras, ele pela fé. Glória a Deus. Abraão creu como nós hoje, Gênesis 3:15, na promessa, porque Abraão creu no Cordeiro morto no Éden, onde ele podia olhar para trás, porque desde Adão e os seus filhos sacrificavam animais, exatamente porque Deus fez o primeiro sacrifício, imolando, fazendo com que os homens tivessem um modelo
Glória a Deus. E assim, Abraão e os demais poderiam fazer os sacrifícios em memória de Deus. Jesus diz: fazei tudo em memória de mim. Nós hoje oferecemos a ceia. Glória a Deus. Fazei tudo em memória de mim. Foi assim como Abraão, que fazia o sacrifício e olhava para trás. Nós fazemos a ceia e olhamos para trás, isto é, para Cristo. Ele já morreu e foi o nosso sacrifício. Não existe nenhum poder nas obras para purificar. Glória a Deus. Não existe, primeiro, a graça, segundo, a fé, terceiro, o sangue. Eu encontro, pela graça sois salvo, mediante a fé. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Mas somente a fé é sobrenatural no sangue de Jesus. As obras requerem pagamento. Ora, as obras requerem pagamento e não recompensa. Quem faz obras, estende a mão para receber o pagamento, porque é justo fazer obra e receber o pagamento. Mas a justificação é uma recompensa por causa da fé. E recompensado serás na ressurreição dos mortos. Nada de obras, mas pela fé. Pela fé os santos venceram. Então a justificação, uma recompensação, uma recompensa da fé, que não é pagamento. Romanos 8:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aqui nós temos a bem-aventurança da imputação. Não somente os que criam na circuncisão, mas também sobre aqueles que não foram circuncidados no seu prepúcio, mas foram no coração. Abraão viveu os dois tempos, o antes e o depois. E nós vemos o porquê, em razão e porquê que ele viveu esses dois tempos. Para abençoar todas as famílias, gentios e judeus da terra. E pela sua experiência, mostrar que a justificação acontece mediante a graça, mediante a fé e mediante o sangue de Jesus, e não pelas obras. Por quê? Porque estas seriam incapazes de cobrir o preço da nossa redenção. Não tem como as obras pagar o preço da nossa redenção. Quando o perdão de Deus nos foi dado? Será que quando nós fizemos uma obra? Não, mas quando nós estávamos em delitos e pecados, Jesus nos alcançou pela fé. Por isso que Abraão é pai de todos os que creem sem obras. Pois a justificação de Abraão só se deu na primeira fase da incircuncisão. Então, incircuncisão pela fé. Circuncisão pela fé. Glória a Deus. Nunca pelas obras. Porque ele fez a circuncisão mediante a fé. Ou seja, já pela fé. Uma fé que o fez sair da sua parentela, da sua terra. Ele já tinha fé e ele foi justificado. A segunda fase é a da circuncisão. A fé entra em ação. Isto é, Abraão é o pai daqueles que ainda que tenham sido circuncidados. Eles continuam a crer. As pessoas que foram circuncidadas e creem como Abraão creem. Essas pessoas que creem como Abraão creu antes da circuncisão, ou seja, antes de ser circuncidado, antes da primeira fase, aonde Abraão tornou-se o herdeiro do mundo. Então, essas pessoas que creem em Jesus, não é pela circuncisão ou incircuncisão, mas é pela fé. Glória a Deus. Dois grupos, judeus e gentios, ligados a Abraão, tipo de Jesus.
porque nele os dois povos alcançaram a justificação em situações diferentes. A primeira, na circuncisão pela fé. Abraão foi circuncidado pela fé. A segunda, na justificação pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Isto mesmo antes da circuncisão que ele fez pela fé. Tudo é pela fé. Glória a Deus. Porque antes das obras vem a fé. Um exemplo. A fé antes da circuncisão. Deus alcançou ele. E quem vivia antes de Cristo, pela fé, Deus também o alcançou. Nós que vivemos depois de Cristo, a sua vida na terra, pela fé, também ele nos alcançou. Glória a Deus. Assim, Abraão é um tipo de Cristo e é uma resposta às atitudes negativas do primeiro Adão, que falhou. Deus abençoe, Deus guarde. Vamos para a nossa aula extra. Você quer participar da nossa aula extra? No Zap, certo? Zap. Veja lá, ó, 85 é o DDD, aula inédita. Só será assistida esta aula no Zap. Nós vamos fazer e vamos enviar para você, ó, 991 28, certo? 12 60. Como eu faço para participar desta aula? É uma aula profunda, nunca foi ministrada. E nós vamos ministrar e enviar para o Zap. Não será postada no YouTube. E como eu assisto? Entre em comunicação aqui no Zap, DDD 85 91, melhor, 991, certo? 991 28, de novo aqui, ó, 991 28 12 60, ok? Certo? Você faz uma doação de qualquer valor para ajudar nas despesas e já recebe as aulas complementares. Deus te abençoe e Deus te guarde. Vem estudar conosco. Deus te abençoe.